Fala pessoal, galera, meu sobrenome tinha que ser McFly, porque, cara, vai gostar de viajar no tempo assim lá em casa, hein? Pelos poderes de Grayskull! Fala galera, tudo bem? Eu sou o Márcio Lessa, estamos aqui no canal Lessa Geek. Lessa Geek, pessoal, aqui eu vou te falar, hein? É sinônimo de nostalgia, galera, não tem jeito. Vai gostar de coisa velha assim lá em casa, né? Mas nós fizemos aí agora um vídeo aí, o último vídeo foi lançamento, né? The Batman, cara, que filmaço, foi muito legal, tá? Um filme show de bola, tá arrebentando nas bilheterias, tá chegando lá, né? Será que The Batman vai arrebentar aí com $1 bilhão de bilheteria, hein? Né? Porque afinal, quando se fala de Batman, né, cara? Batman sempre dá grana, sempre dá retorno, sempre enche os cofres da Warner, não é não? Mas hoje nós vamos falar aí de nostalgia, mais uma vez, é muito gostoso, não é não? Né? Hoje em dia, infelizmente, cara, nós não temos aí desenhos com aquela qualidade que nós tínhamos, cara, né? Nos 80, nos 90, né? Hanna-Barbera na década de 60 e 70, cara, era muito legal. E nós vamos trazer aí, né? Vamos relembrar mais um pouquinho aí daquela era maravilhosa aí que nós, né? Os tios da Suquita vivemos aí, não é não? Foi muito legal. E vamos começar aí, galera, né? Com um desenho aí que era, tipo assim, as meninas que curtiam mais ele, mas já vi muito marmanjo também aí que comenta de vez em quando sobre essa parada, tá? Mas antes de nós começarmos, cara, aquele like maneiríssimo, fortalece pra caramba. Deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, beleza? Dá essa força pra gente. Vamos junto, o seu like, a sua inscrição, cara, são combustível pro canal. Não esquece disso, hein? Beleza? Primeiro desenho da lista, então, Cavalo de Fogo, galera, de 1986. E aí, você se lembra? Você se lembra de Cavalo de Fogo? Era muito maneiro, era legal. Eu confesso que eu também assisti alguns episódios, eu gostava, tá? Vamos lá então, hein? Quando era apenas um bebê, Sarah é salva da diabólica bruxa, Lady Diaborim, por um ser místico, galera. Um cavalo de fogo falante, olha isso. E a leva para um local seguro nos Estados Unidos, né? Ou seja, eles passam de um portal dimensional, né? E saem lá do reino deles e passam para o nosso reino aqui, ou melhor, para a nossa realidade, né? Eles saem num portal nos Estados Unidos, onde ela é adotada pelo bondoso dono de um rancho, pessoal, o John Cavanaugh. E a única coisa que ela carrega, né, da sua terra natal é um medalhão. Então, pessoal, Cavalo de Fogo foi muito legal, né? Eram umas aventuras muito maneiras num reino lá, um reino místico, um reino mágico, né? Onde rolava realmente lá magia, fantasia, obviamente, né? E esse desenho aí fez muito sucesso, com certeza. Se não me falha a memória, passava no SBT. Numa distribuição ou vejam Cavalo de Fogo. E olha, eu vou te falar, hein, tá? Na década de 80, nós já tínhamos aí um vislumbre aí do que poderia ser aí, né? Os Vingadores. Naquela época já tinha uma equipe super show de bola lá que também botava para quebrar, chutava bundas, era muito legal, tá? Os Defensores da Terra, pessoal. Alguém aí lembra? Taca nos comentários aí. Cara, que desenho maneiro. Na minha tenra juventude, né? Eu curtia pra caramba. Eu me lembro que eu chegava em casa e ele passava de tarde. Vamos ver aí, Maravilha também no SBT, à tarde passava os Defensores da Terra. Eu chegava em casa como? Partindo, chutando bunda pelo caminho para poder assistir aí os Defensores da Terra. Cara, era muito maneiro, tá? Ali rolava uma reunião de alguns super-heróis, cara, o Fantasma, Mandrake, Flash Gordon, cara, muito top, que desenho maneiro. Contra Ming, o Impiedoso, aquele ali era o Thanos da nossa geração, foi muito maneiro. Bem, pessoal, esse desenho ele chegou pra gente, essa série, né? Chegou pra gente aí em setembro de 86, tá? Vamos curtir, vamos conhecer um pouquinho? A história se passa no ano de 2015, galera, quando a raça humana está prestes a cair sob o controle de Ming, o Impiedoso. O vilão então rapta a esposa de Flash Gordon para extrair do seu cérebro, com uma máquina, todos os segredos que pudessem ajudar a destruir Flash Gordon. Flash Gordon tentava atacar o planeta para salvar sua família, perseguido por uma tropa de soldados de Ming. Flash acabou fazendo um pouso forçado na Terra, na mansão do Mandrake, olha isso, foi onde se conheceram, né? A partir de então, Flash Gordon e Mandrake se unem para combater Ming e outros heróis foram convocados para ajudá-los, entre eles o Fantasma, Lothar, Jedha, a filha do Fantasma, né? LJ, filho de Lothar, e o pequeno Kenshin,
um filho adotivo aí, né, do Mandrake. Depois de salvar Rick das garras do impetuoso Ming, os heróis resolveram criar um time para lutar contra as injustiças. Assim nasceu os Defensores da Terra. Defensores da Terra. E cara, era muito maneiro, tinha muita ação, aventura pra caramba, né? Poxa, uma pena, né, cara, que ao menos esse daí, poxa, podia ser reprisado hoje, né? Nós temos tantos canais de streaming aí, cara, né? Mas eu tenho dado uma pesquisada aí e não consegui encontrar os Defensores da Terra, não. Esse, infelizmente, não foi reprisado, beleza? E aí, você, assim como eu, também é fã do Tio Patinhas? Cara, que maneiro, que saudade, era muito legal. Eu gostava de assistir, pessoal. Eu comprava os almanacs da Disney, né? Ali, obviamente, vinha, poxa, diversas histórias naqueles almanaquezinhos lá, poxa. Era Tio Patinhas, história do Pato Donald, Pateta, Mickey e por aí vai. Tinha muita coisa legal. O Professor Pardal era maneiríssimo, né? Cientista muito maneiro. Então, tipo assim, eu curtia pra caramba. Os almanacs que compravam na banca de jornal, né? Aqueles almanacs grossos pra caramba. Hoje em dia, poxa, seria capa dura, né? Mas, cara, naquela época era muito maneiro. Eu perdia horas ali, né? Lendo as HQs aí, os gibis do Tio Patinhas, né? E dos personagens do Walt Disney como um todo. Era muito legal. Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouquinho de DuckTales, beleza? Vamos relembrar aí alguns dos personagens mais maneiros, né, que a Disney tinha naquela época, né? Pô, era muito legal. Ali nós tínhamos ali Tio Patinhas, nós tínhamos o Pato Donald, né, que na verdade não participou muito dessa minissériezinha aí, né? Que na verdade ele chegou, entregou os sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, pro Tio Patinhas para tomar conta, enquanto ele ia cumprir uma missão aí, né? Que ele era um marinheiro, né? E aí quando os meninos chegaram na mansão do Tio Patinhas, né, começaram a conhecer tudo e tal, aí começaram as aventuras, né, vamos dizer assim, ao estilo Indiana Jones, que vai gostar de caçar tesouro assim lá longe, né. Foi muito legal, pessoal. Aí nós conhecemos também Capitão Boing. O cara era muito charmoso, sabe, muito charmoso, parecia até um pouquinho comigo, né. Não. Vamos conhecer então essa galera? Vamos lá? Depois de uma briga que durou mais de 10 anos, cara, Pato Donald entra em contato com seu Tio Patinhas e pede que ele cuide de seus sobrinhos netos, né? O Guinho, o Zezinho e o Luizinho como um dia, já que Donald conseguiu um emprego novo e terá que se afastar. Aí, galera, poxa, né? As histórias começam. Muito legais mesmo. Altas caças ao tesouro, os irmãos Metralha, né, aparecendo aí para criar confusão, de olho na caixa forte do Tio Patinhas como sempre, né? Muito legal, né? Tio Patinhas dando aquele mergulho naquela grana toda na caixa forte dele. Por que é que não se lembra disso? Cara, é muito gostoso de ver, né? Obviamente, DuckTales está aí na Disney Plus, né? E ali você pode recordar, tá? É muito gostoso de assistir e recordar esses desenhos nostálgicos, cara, muito legais, muito maneiros. E pros casca grossa de plantão, beleza? Os brabo mesmo, os guerreiros, né? Os badass, tá? Nós temos aí G.I. Joe, Comandos em Ação, cara, que maneiro, que saudade, né? Era muito legal, poxa, você ver, pô, o Duke, né? E os fuzileiros lá, a galera do Exército Aeronáutico, pô, tinha todas as forças armadas ali representadas, né? Um monte de guerreiros especialistas em cada uma das suas áreas, pô, top de linha, muito legal. E ali eles enfrentavam aquela ameaça terrorista, os Cobra, né? Cara, era muita ação mesmo, né? Era muito legal, era frenético o negócio, né? E fizeram, poxa, obviamente aí, né? Poxa, os bonecos e tal, que naquela época vendia pra caramba, né? Naquela época era muito legal, esse tema vendia pra caramba, gerava grana, né? No desenho para a TV, galera, o grupo de guerrilheiros do G.I. Joe lutam contra o terrorismo, principalmente o causado pelo grupo Cobra, sob a liderança de Duke. O grupo G.I. Joe combatia a vilania com os melhores guerreiros de diversas partes do mundo, pessoal. Liderados aí pelo comandante Cobra, a organização Cobra era formada por combatentes bem treinados com o intuito de promover o terrorismo. Era muito maneiro, era muito legal, curtia pra caramba, Comandos em Ação, G.I. Joe, Yo Joe! Né? E partiu pra dentro, pancada comia, chutava um bunda direto. Era muito maneiro. Comandos em Ação. Em 1980, galera, né, nós conhecemos aí o grande mestre do universo, né? Pelos poderes de Grayskull. Caraca, putz,
Pelos poderes de Grayskull! Era muito maneiro, muito legal. He-Man, pessoal, He-Man, né? Inspirada em se transformando no casca-grossa do He-Man, né? Eu tenho a força! Era muito legal, curtia pra caramba, pô, sou fãzão, né? Infelizmente, né? Infelizmente, atualmente a Netflix ela tem dado uma deturpada aí no nosso personagem, né? Hoje, galera, nós estávamos tão animados, tão hypados, né? Para que Kevin Smith realmente trouxesse aí, né? Aquela lembrança gostosa dos anos 80 pra gente, repaginada, pô, esses gráficos, né? Estilo anime, show de bola, ficou legal, a ação ficou maneira e tal, mas a história, pô, velho, Kevin Smith tirou o protagonismo masculino da parada, né? O He-Man é a capa, o He-Man é ali, poxa, o centro, né? Da animação. Vem Kevin Smith, tira He-Man, coloca Teela, né? Como centro da animação, né? Como o pilar, coloca a Teela, deixa He-Man e Príncipe Adam de lado, e Esqueleto, o antagonista, o casca-grossa, botado de joelhos pra Maligna, velho. E Maligna lá, turbinada. Fala sério, Kevin Smith, pô, né? É aquele lance, né, velho? É uma geração diferente, cheia de mimimi, mas, né, a gente curte He-Man, o original, beleza? Eu curto pra caramba, assisto de vez em quando aí. Poxa, eu tenho aí, poxa, uns arquivos espetaculares aí de desenhos dos anos 80, anos 90, né? De vez em quando dá aquela saudadezinha, eu vou lá no computador e infarto, toma. É muito bom, galera, é muito gostoso. Olha no que a geração atual está querendo transformar o nosso He-Man. Olha só, hein? Dá uma olhada aí. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms Difícil. Eu queria entrar no túnel do tempo e voltar. Vou te falar. Mas é isso, pessoal. Não tem como. Não existe túnel do tempo, né? Não existe de volta para o futuro. Meu Deus do céu. Vamos lá, galera. Vamos adiante, tá? Olha, década de 70, Hanna-Barbera trouxe muita coisa legal pra gente. Muita coisa maneira, tá? E entre elas, Josie e as Gatinhas, galera. Década de 70 aí, tá? Josie e as Gatinhas foi muito legal, tá? A gente curtia pra caramba. Tinha muitos desenhos ali que a Hanna-Barbera, na verdade, depois de lançar Scooby-Doo, né? Eles fizeram diversos tipos de desenhos ali, pessoal, que tinham as mesmas características. Bem, um grupo de amigos, né? Sempre com um animal, né? Colocavam um animal de estimação ali e tal, e começavam a desvendar mistérios, viver aventuras aí, né? Então, tipo assim, isso virou uma febre naquela época, né? Anos 70, 80, né? E Josie e as Gatinhas não é diferente, tá? Josie e as Gatinhas é um grupo de amigas que tinham uma banda musical, né? E um grupo de amigos, eles viviam se enfiando aí, cara, em tretas, altas tretas, né? E tinham que resolver os mistérios, né? Era muito legal, era divertido pra caramba. Josie e as Gatinhas era muito divertido. Josie, Melody e Valerie, galera, né? Não são quaisquer adolescentes. As amigas são as estrelas da banda pop Josie e as Gatinhas e viajam o mundo inteiro cantando suas músicas. A turnê, no entanto, é repleta de desafios, ciúmes e amores e muito mistério. É legal demais, pessoal, era muito maneiro, tá? A gente se divertia demais assistindo esses desenhos, essas sériezinhas, né, animadas, né, porque eram vários episódios. Pô, a gente curtia pra caramba, era muito gostoso. Galera, como a gente falou aí, né, da Disney com o Tio Patinhas, né, e aqueles personagens incríveis, né, nós temos também Looney Tunes, pessoal. Looney Tunes fez parte da nossa infância com certeza. Pernalonga, Patolino, né, não? O Frangolino. Cara, era muito legal. Eu curti pra caramba, curti demais. O Tais. Claro, muito top, muito maneiro. Eu fico até arrepiado, cara. Era muito gostoso.
Pessoal, entre 1942 e 1964, Looney Tunes e Merrie Melodies foram os curtas de animação mais populares nos cinemas. Desde então, Looney Tunes tornou-se uma franquia mundial de mídia, gerando várias séries de televisão, histórias em quadrinhos, filmes, álbuns de música, jogos eletrônicos, atrações de parques e diversões, além de ser a principal franquia da Warner Bros. Pessoal, muitos dos personagens fizeram e continuaram fazendo aparições especiais em vários outros programas de televisão, filmes e anúncios. O personagem mais famoso do Looney Tunes, galera, é a Pernalonga, né? É considerado um ícone cultural e possui até uma estrela própria na calçada da fama de Hollywood, galera. O cara é sinistro. Diversos filmes de Looney Tunes, pessoal, estão classificados entre os maiores desenhos animados de todos os tempos e 5 já foram premiados ao Oscar. Cara, mas realmente era muito legal, tá? Nós temos aí como exemplo aí, o Space Jam, né? Space Jam 1 e o 2, que saiu recentemente. Cara, os caras arrebentam, eles botam aquele monte de personagem lá do Looney Tunes junto, né? Com os personagens humanos, né, de live action, cara, fica incrível, fica bom demais, né? E eles sabem fazer o negócio direitinho. E aí, o que vocês curtem? O que vocês gostam? Quais os personagens mais maneiros que vocês curtem lá do Looney Tunes? Deixe seus comentários aí, valeu? Fala com a gente! Mais um desenho, cara, que era show de bola também na Hanna-Barbera, Mike Thor, cara, esse aí também era casca grossa, era maneiríssimo, era top de linha. Esse veio na década de 70 pra gente, beleza? Mike Thor, cara, era muito maneiro, né? Um super-herói pré-histórico, digamos assim, né? E boneco dos dinossauros, né? Era muito legal, curti pra caramba esse desenho. A identidade secreta de Mike Thor, galera, era a do Homem das Cavernas, Thor, né? Que se transformava em super-herói graças ao poder da sua clava mágica. Ele também transformava o seu mascote dinossauro em uma fera voadora, Thor. Mike Thor protegia o vilarejo onde morava junto com seus amigos, o chefe Pondo e seus filhos Shira e o Rock. Rock vivia se fantasiando de Mike Thor, né? E sem poderes, né? Ele era super fã. Se colocava constantemente em perigo junto com seu mascote, o pássaro Dodô Orc. Shira também tinha seu próprio mascote, o Mamute Bolo. Isso era muito maneiro, cara. Era muito maneiro. Poxa, eu me lembro aí, cara, que o Rock, né? Era o menino adolescente, era o cunhadinho lá, pô, do Thor, né? Ele vivia se fantasiando de Mike Thor, colocava a máscarazinha dele, colocava uma crava pequenininha. Cara, ele montava no pássaro dele lá e partia pra ele de qualquer vilão, não queria saber não. Ele não media, cara, as consequências, os riscos, ele era sinistro. E, por fim, obviamente, Mike Thor tinha que ir lá e salvar ele, e tirar ele daquelas furadas que ele se encontrava, em que ele se enfiava lá. Era muito legal, era divertido demais. O poderoso Mike Thor. Pessoal, entre 84 e 87 nós conhecemos uma família, cara, incrível. Uma família que naquela época, tá, já nos daria hoje aí uma ideia de muitas coisas que viriam a acontecer na evolução, né, do homem, né, na nossa evolução, na evolução tecnológica, digamos assim. Cara, incrível. Os Jetsons naquela época lá, cara, putz grila, naquela época ali, poxa, eles criaram aí, poxa, os videofones, as esteiras rolantes, as calçadas rolantes lá e tal, né? Os carros voadores, obviamente. É super maneiro, pô, você vê ali, poxa, o George Jackson, né? O George Jackson lá se enfiando em enrascadas com o patrão dele, pô, o Sr. Space League, né? Ele vivia arrumando diversas confusões lá, era muito louco, era muito legal. Eles tinham lá uma empregada robô, a Rose, cara, era também super maneira, era muito legal, né? Esse desenho deixa muita saudade. Em 1957, pessoal, nós conhecemos um passarinho aí que, olha, eu vou te falar, apontava pra cá, apontava todas, né? E alguns episódios, inclusive, foram tanto assim, poxa, violentos para aquela época, né? Mas, cara, eles faziam o maior sucesso, né? Muito bom, cara, Pica-Pau, cara, né? Nós tínhamos algumas versões lá dele lá que eram meio esquisitinhas, assim, né? Mas a principal, cara, eu curti pra caramba, eu curti muito, né? Principalmente alguns dos adversários, dos antagonistas. Dooley! O Dooley era um barato, o Dooley era muito maneiro, divertido demais, ele me fazia rir mais do que o próprio Pica-Pau, cara. O Dooley era demais. O Jacaré, né? O Zé Corubu, não é isso? Leôncio, cara, era muito maneiro. Que desenho gostoso de ver.
aquele desenho divertido. Era sempre uma aventura diferente, era sempre um jeito diferente de você rir, de você se escangalhar de rir. Muito legal, Pica-Pau. E aí, você se lembra? Você curte? Você curtiu? Né? Você apresentou para os seus filhos? E fala pra gente aí, comenta aí. O programa gira em torno do Pica-Pau, né? Woodpecker, né? No original. Um pássaro maluco que vive se metendo em confusões e vivendo aventuras com seus diversos amigos e inimigos também, né? Pica-Pau. Bem, como nós falamos aí, né, do He-Man, né? Então agora a irmã dele, irmã gêmea, você não sabia? É, She-Ra, irmã gêmea de He-Man. Pela honra de Grayskull! Chegou pra gente em 85. Naquela época ali, galera, foi uma surpresa, né? Porque nós não sabíamos, não fazíamos ideia, né? De que He-Man tinha uma irmã, Príncipe Adam tinha uma irmã gêmea, tá? Mas rolou sim, tá? E outra surpresa, né? Hordak, o líder da Horda, né? Lá do planeta Etéria, né? Era aí o manda-chuva, era o cara. Esqueleto era lacaio dele, galera. Esqueleto não era nada ainda. E Hordak resolveu invadir Eternia, invadiu o castelo, beleza? O castelo de Eternia, né? De Randor, né? Da Rainha Marlena. E quando o Príncipe Adam e a Princesa Adora estavam no berço, no quarto, né? Hordak entrou pela janela, galera. Entrou pela janela junto com o Zé Ruela do Esqueleto, né? E tentaram sequestrar as crianças, beleza? Só que não contavam com o mentor chegando na hora e frustrou ali os dois, né? Seguraram o esqueleto lá, mas Hordak teve tempo de passar a mão num bebê daquele lá e levar. Achou fora. Levou a Princesa Adora, tá? Para a desgraça do Rei Randor e da Princesa Marlena. O desespero deles, né? Então, foi o que aconteceu. O esqueleto ficou em Eternia, tá? Mais tarde se tornaria o grande vilão, o grande antagonista. E Hordak retornou, né? Através do portal, né? Interdimensional. Ele voltou para Etéria, tá? E lá ele criou a Dora como sua filha, beleza? Só que futuramente, a Dora crescendo, né, e tal, começou a sair do castelo e lá fora ela conheceu a rebelião, né? A rebelião que abriu os olhos dela e contou para ela que Hordak era o sinistro, era ruim, beleza? Onde ela acordou, né? Abandonou Hordak, abandonou o castelo e passou a viver lá com a galera da rebelião na Floresta do Sussurro. Ela conheceu os amigos, né? Ela conheceu ali o arqueiro, Madame Riso, né? Cintilante e por aí vai. Vamos conhecer um pouquinho mais da história? A série, galera, segue a Dora, uma órfã criada por Hordak, o tirano que governa o planeta Etéria, através de sua horda malvada. Um dia, depois de se perder na floresta, né, a Dora encontra uma espada mágica que a transforma na princesa do poder, She-Ra. Percebendo o sofrimento que a horda infligiu ao planeta e seu povo, né, a Dora se une à resistência contra ela e reconstrói a Aliança das Princesas. Galera, vai fechar com chave de ouro, hein? Vai fechar com chave de ouro. Esse todo mundo curte, pessoal. Todo mundo curtiu, com certeza. Passava no programa da Xuxa, no show da Xuxa, né? Cara, era incrível, era incrível. Eu vejo até hoje. Inclusive, eu estou acompanhando ali, acho que a terceira temporada, tá? Disney Plus, beleza? Tô falando de quê, pessoal? X-Men, a série clássica. Onde nós conhecemos ali Wolverine, o casca-grossa Wolverine, beleza? Tempestade, Magneto, nós conhecemos ali Professor Xavier, né? Jean Grey, Ciclope e... ela, a vampira. Foi incrível, galera, foi incrível. X-Men, né? Esse chegou pra gente em 92, beleza? Tá? Cara, que desenho legal, tá? Que série maneira. Eu não me lembro bem, eu acho que são 5 temporadas, tá? Dá pra curtir bastante, dá pra matar saudade legal, né? Foi muito legal conhecer os X-Men desse jeito aqui. Embora eu também cheguei a ler algumas HQs, né, na época, mas quando lançaram essa série foi demais, foi incrível. Vocês vão se lembrar com certeza. Os mutantes da Marvel são pessoas dotadas de poderes e habilidades incríveis que o restante da sociedade não compreende e por isso os temem.
Quando o gene X se manifesta na puberdade, alguns deles encontram refúgio e aprendizado na Escola Xavier para jovens superdotados, onde o professor X é o mentor de um grupo de heróis que nomeou de X-Men. Em equipe, eles precisam lidar com as diferenças entre eles e proteger um mundo que os odeia e persegue. A série traz a formação clássica dos X-Men durante os anos 90, galera, e também versões animadas para os principais arcos do universo mutante nos quadrinhos, conhecidos por retratar questões sociais. Galera, foi aí que conheci Wolverine, cara, daquele jeitão, né? Cara, muito maneiro, cara fera, casca grossa pra caramba, eu curti demais, fiquei fãzaço do Wolverine ali, né? Muitas histórias legais nessa série, a gente conheceu diversos vilões dos mutantes ali também, né? Foi muito maneiro. Aquela divisão rolando, né, poxa, entre os mutantes do Xavier e os mutantes lá do Magneto. Aí você também ali, o Senhor Sinistro, apareceu ali, Omega Red, né? Então, pessoal, essa série, né, esperemos aí, né, que agora X-Men 97, que foi anunciado por Kevin Feige, né, espero que não mude muita coisa, para poder a gente ficar realmente hypado aí e que possamos ter aí muitas novidades a respeito, né. Eu estou muito animado, muito ansioso, né, para que saia logo essa série aí, que eu estou super hypado para ver, para assistir, né. Estou ansioso também para que os mutantes sejam apresentados logo no MCU também, né. Eu estou super ansioso. Embora a gente saiba, né, que pô, não vai ter outro Wolverine igual o Hugh Jackman, cara, não vai ter. Por mais que eles tentem achar um ator que preenche os requisitos, pô, velho, assim como o Robert Downey Jr. para Homem de Ferro, dificilmente. Mas, né, isso não tira aí a nossa animação, o nosso hype, né? Que os mutantes venham logo, sejam apresentados, Quarteto Fantástico, eu tô super ansioso mesmo. E você, diz pra gente aí, o que você acha? Você curtia X-Men na série, no show da Xuxa? Você se lembra? Né? Deixa nos comentários aí. Galera, vou deixar mais 2 vídeos legais para vocês assistirem. Fica mais um pouquinho com a gente, beleza? Tá? E não se esqueça de seguir também o Lessa Geek no Instagram, beleza? Temos muitas novidades lá também, tá? Muitas coisas nostálgicas também, informações nostálgicas, coisas legais, tá ok? Nós curtimos pra caramba. Legal? Deixa de seguir a gente lá no Instagram do Lessa Geek. Espero você lá. Se vocês curtiram o vídeo, não esquece, deixa aquele like maneiríssimo pra gente, overpower, beleza? Se inscreve no canal se não é inscrito, tá ok? Compartilha com seus amigos, com os familiares, marca o sininho, para que sempre que fizermos algo novo por aqui, o YouTube venha notificar você, ok? Tamo junto, pessoal, fiquem com Deus, tá? Se protejam, continuem se protegendo aí, tá? Porque tá quase acabando, cara, essa pandemia tá quase acabando, a gente vai se livrar disso, isso vai ser apenas história, né? Como sempre, né? A febre amarela foi história, né? Outras doenças bravas que rolaram aí, né, nos séculos passados viraram história. Essa vai ser também, se Deus quiser, tá bom? Forte abraço para vocês, estamos juntos.